Beleza, galera? Tudo bem? Vamos brincar aí com o PET volume 6, o Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio. Estamos aí na semana número 2, que tem como eixo temático geometria e medidas, e tópicos prismas e cilindros, planificações e figuras tridimensionais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, se possível, compartilhe com os seus colegas. Então ele fala um pouquinho a respeito de prismas. Para ser bem direto, o prisma é um poliedro que possui duas bases paralelas. Então, olha só, aqui a base é um triângulo, base inferior, a base superior também é um triângulo, e são congruentes, ou seja, são iguais e são paralelas. Tá? A mesma coisa acontece aqui, duas bases paralelas e assim por diante. E a classificação é de acordo com o formato da base. Então, prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal e prisma hexagonal. E temos o prisma reto e o prisma oblíquo. O prisma reto é quando as arestas laterais formam com a base ângulos de 90 graus. Se isso não ocorrer, se esse ângulo aqui não for de 90 graus, é um prisma oblíquo. Depois ele traz como calcular a diagonal de um paralelepípedo. O paralelepípedo todo mundo conhece, e nós temos aqui a diagonal que passa por dentro do paralelepípedo. Tem aqui também a diagonal da base, tem aqui a diagonal da face. E para calcular essa diagonal do paralelepípedo, basta fazer Pitágoras na base, descobrir quanto vale a diagonal da base, porque as dimensões do paralelepípedo nós vamos ter, então dá para achar essa diagonal. Depois faz Pitágoras novamente e chega na diagonal do paralelepípedo. Só que em vez de fazer Pitágoras duas vezes, tem aqui uma fórmula pronta para a gente. Então a diagonal é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Então vamos para as atividades. Então questão número 1, uma questãozinha aí do Enem. Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídas aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm a forma dada pela figura. Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas? Então, após montar essa figura, quantas arestas nós teremos? Aqui poderia levar a gente ao erro contar com a figura planificada, mas se eu contar do jeito que está aqui, não vai encaixar nas alternativas. Tá? Então, na hora que eu montar esse sólido, eu vou ter um sólido parecido com esse aqui. Ó. Vou fazer um leve desenho aqui, só para contextualizar, ou para ficar mais fácil a visualização. Vamos imaginar que isso seja um pentágono, horrível, né? Mas vamos imaginar que seja um pentágono, e desse pentágono nós vamos construir um prisma, nós vamos montar. Então eu vou puxar aqui uma face lateral, vou puxar aqui outra face lateral, vou puxar aqui outra face lateral, e lá atrás vai formar a outra base. Então quantas arestas nós temos? Bom, só na parte de cima, 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo, 1, 2, 3, 4, 5. E descendo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 vezes 5, 15. Então, nós temos aí 15 arestas. Questão número 2. Outra questão do Enem. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2 é 1. Então está aí a figura 2. A figura 2, vamos dizer que essa aqui seria a entrada da cabana. Não sei, pode ser, né? Ou a entrada poderia ser do lado de cá. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que essa face da cabana é paralela a essa e são iguais. Como a gente tem duas bases paralelas e iguais, nós temos um prisma. Toda vez que tiver duas bases paralelas, nós vamos ter um prisma. E nesse caso, um prisma triangular. Então, alternativa a letra E, prisma triangular reto. Questão 3. A figura abaixo mostra um bloco retangular com suas medidas indicadas. Quanto mede a diagonal CG desse bloco retangular? Então, CG é a diagonal do paralelepípedo.
e tem uma fórmula para calcular essa diagonal. A fórmula que o exercício trouxe é um pouquinho diferente da minha. Eu vou colocar assim, ó, a diagonal ao quadrado, vou colocar D maiúsculo, porque é a diagonal maior, beleza? Então, vou colocar assim, ó, a diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu gosto muito de trabalhar com essa fórmula. O PET trouxe essa. A diagonal é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, que é a mesma coisa que a minha. Só que aqui na minha, esse expoente, eu não passei para lá na forma de raiz ainda. Tá? E o PET passou na forma de raiz. Eu prefiro assim, porque aí eu faço a raiz apenas no final. Beleza? Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual. A, B e C são as dimensões. Então, nós temos aqui 6, 10 e 8. Então, vou colocar aqui 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual. 6 vezes 6, 36. 10 vezes 10, 100. 8 vezes 8, 64. Somando tudo, nós vamos ter aqui 200. E agora a potência troca de lado vira raiz. Então, raiz quadrada de 200. Bom, raiz quadrada de 200 não tem aqui, certo? Então, tem que fatorar e simplificar. Olha uma dica legal para fatorar a raiz. O que é o 200? O 200 é 2 vezes 100. Por que eu coloquei 2 vezes 100? Porque o 100 tem raiz quadrada exata. Então, agora eu posso tirar a raiz. Raiz de 2 não tem, mas a raiz quadrada de 100 é 10. Então, fica 10 raiz de 2 centímetros. Então, essa é a diagonal do nosso bloco retangular, nosso paralelepípedo. Alternativa letra C. Dando sequência aí na semana número 2, nós temos a questão número 4. Em uma aula de geometria, um modelo de paralelepípedo reto de base retangular foi confeccionado utilizando-se para suas arestas varetas de medidas 6, 3 e 2 centímetros. Para tornar a estrutura mais firme, uma vareta foi colocada de forma a ocupar a posição de uma das 4 diagonais do paralelepípedo. A medida dessa vareta em centímetro é igual a... Então, nós queremos calcular a medida da diagonal do paralelepípedo. Então, diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual. A, B e C são as dimensões. Está aqui, 6, 3 e 2. Então, eu vou colocar 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. 3 vezes 3, 9. E 2 vezes 2, 4. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual. 36 mais 9 vai dar 45. 45 mais 4 dá 49. Então, a diagonal vai ser a raiz quadrada de 49. Como a diagonal é uma medida positiva, né, porque é medida, nós vamos ter aqui que a diagonal é 7 centímetros. Então, alternativa letra D. Conhecendo a fórmula diagonal, o exercício fica bem simples, né? Fica bem fácil de desenvolver. Questão 5. Na figura seguinte está representada uma pirâmide cuja base coincide com uma das faces do cubo e cujo vértice P é o centro do cubo. Observe que cada aresta lateral dessa pirâmide é igual à metade da diagonal do cubo. Quanto mede cada uma das arestas laterais dessa pirâmide? Então, a gente quer saber a medida dessa aresta aqui, que ele fala que é a metade da diagonal do cubo. Só que o cubo, ele também é um paralelepípedo, então eu posso utilizar a mesma fórmula. Tá? A gente pode utilizar a mesma fórmula, a gente pode utilizar essa aqui, ó, diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Essa aqui é a fórmula da diagonal de um paralelepípedo. Ah, mas é um cubo, professor, não tem problema, você pode utilizar a mesma fórmula. Por que você pode utilizar uma mesma fórmula? Porque se fosse um cubo, o que mudaria? A diagonal seria a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado, porque as medidas são iguais. As arestas são todas iguais. Então, a diagonal seria 3a ao quadrado. Aí eu até poderia passar a raiz. Poderia falar que é raiz quadrada de 3a ao quadrado. Então, a diagonal seria raiz de a ao quadrado a raiz de 3. Então, essa fórmula
acaba sendo a fórmula da diagonal do cubo. E conhecendo essa fórmula fica muito fácil, porque eu sei que a aresta aqui vale 4. Então a diagonal é a raiz de 3. Então a diagonal é 4 raiz de 3 centímetros. E não tem essa alternativa, ainda bem que não tem. Caso a gente poderia marcar a alternativa errada. Então a diagonal inteira é 4 raiz de 3. Só a metade vai ser 2 raiz de 3, né? Que aí a outra parte também vai ser 2 raiz de 3. Então eu fico com a alternativa letra C. Então essa foi a questão número 5. Dando sequência, questão 6. Na figura, vê-se o desenho de um paralelepípedo reto retângulo. A diagonal desse paralelepípedo mede em metros. Bom, é a mesma coisa, né? Basicamente, fixação. A diagonal do paralelepípedo ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. E as dimensões 7, 3 e 2. Então tem aqui 7 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então 7 vezes 7, 49. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Somando tudo, 49 com 9 dá 58. Com 4, 62. Então a diagonal vai ser raiz quadrada de 62. No caso, isso seria metros. Então a gente fica com a alternativa letra D. Questão 7. Abaixo, o desenho mostra um bloco retangular cujas dimensões em centímetros são 3, 4 e x. A diagonal desse bloco mede 12. O valor de x em centímetro é... Bom, modificou um pouquinho agora, né? Eu não tenho mais os 3 lados, eu tenho apenas 2, porém eu conheço a diagonal. Se eu conheço a diagonal, é claro, a gente vai utilizar a fórmula da diagonal. Então está aqui a fórmula da diagonal. A diagonal a gente sabe quanto mede, ela mede 12. Então eu tenho 12 ao quadrado. A, B e C são as dimensões, 3, 4 e x. Então 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e x ao quadrado. 12 vezes 12, 144. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16, mais x ao quadrado. Então 144 é igual, 9 com 16 vai dar 25, mais x ao quadrado. 25 troca de membro, troca de operação, vai ficar menos 25. E isso é igual a x ao quadrado. Então 144 menos 25, isso vai dar 119, que é igual a x ao quadrado. Logo, x ao quadrado é igual a 119, ou seja, x é igual a raiz quadrada de 119, lembrando que isso está em centímetros. Então a gente pode marcar aqui a alternativa, a letra B. E agora, para finalizar a semana número 2, nós temos aqui a questão número 8, que diz o seguinte: um paralelepípedo reto retângulo tem diagonal medindo 14 centímetros. Determine as medidas das 3 arestas, sabendo que são números inteiros consecutivos. Então, as arestas, né, as dimensões, elas são 3 números inteiros e consecutivos. Bom, vamos pensar assim então, olha só. A primeira dimensão eu não sei quanto vale, então ela é x. Tá? É um número qualquer, x. Quem vem depois de x? Bom, depois de x é o x mais 1. Vamos imaginar que o x é 5. Então 5 mais 1, 6. Quem vem depois do x mais 1? É o x mais 2. Então essa aqui é a representação de 3 números consecutivos. Por exemplo, se o x for 10, aqui é 10, 10 mais 1, 11, 10 mais 2, 12. A gente vai ter 3 números consecutivos. Beleza? E a diagonal, a gente sabe que vale raiz de 14. Então eu tenho aqui o seguinte, ó, a diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Diagonal, raiz de 14. Então raiz de 14 elevado ao quadrado. A, B e C são as dimensões. Bom, uma vale x, então x ao quadrado.
A outra vale x mais 1. Então, x mais 1 ao quadrado. E a outra vale x mais 2. Então, x mais 2 ao quadrado. E agora, para finalizar o exercício, é só resolver essa equação. Então, raiz de 14 ao quadrado vai dar 14. X ao quadrado mantém. Isso aqui é um produto notável, né? Tem a regrinha. Não sei se vocês lembram, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2vx vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. E aqui é a mesma coisa, né? O quadrado da soma de dois termos, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x vezes 2, 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Vamos procurar simplificar um pouquinho. X ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. 2x mais 4x vai dar 6x. E 1 mais 4 vai dar 5. Vamos colocar isso aqui igual a zero. Vamos fazer o seguinte, 3x ao quadrado mais 6x mais 5. 14 troca de lado, troca de sinal. Isso fica igual a zero. Então, eu tenho 3x ao quadrado mais 6x. 5 menos 14 vai dar menos 9. E isso é igual a zero. Vou colocar do lado de cá, é igual a zero. Todos os termos são múltiplos de 3. Vamos simplificar tudo por 3. Então, 3 por 3, 1. Vai ficar x ao quadrado. 6 por 3, 2. E 9 por 3, 3. Isso é igual a zero. Então, essa é a equação que nós devemos resolver. Então, está aqui. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Aí, vamos fazer o delta. B ao quadrado menos 4ac. O B é 2. O A é 1. E o C é menos 3. Então, a gente tem aqui 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Só que menos vezes menos, mais. Então, nosso delta, 4 com 12, 16. Agora, a gente vai para a forma do x. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, a gente tem menos da fórmula. O b é 2. O delta é 16, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, x', 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. X duas linhas. Menos 4 com menos 2, menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Lembrando que o x é a medida de um lado, então só pode ser o valor positivo. Então, o x vale 1. E se o x vale 1, quais são, então, essas medidas, né? O x é 1, depois 1 mais 1, 2 e 1 mais 2, 3. Então, os lados desse paralelepípedo, né, a medida das arestas, 1 centímetro, 2 centímetros e 3 centímetros. Então, essa aqui é a nossa resposta. Quiser tirar uma prova real, olha como que é fácil. Diagonal ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o a seria 1, o b 2 e o c 3. Então, nós teríamos 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. Somando tudo isso vai dar 14. Logo, a diagonal, raiz quadrada de 14. Assim a gente encerra a semana número 2. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima.